Olá, sejam todos muito bem-vindos e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos aqui no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Itabuna, na Bahia, igreja presidida pelo nosso querido pastor Carlito Machado Fiel, a quem mando uma saudação. Eu convido a você para esta palavra diária. Se você quiser, abra sua Bíblia comigo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo de número 12, versículos 15 a seguir. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. No versículo 16, o Senhor Jesus propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É uma palavra interessante porque nos faz pensar. Esta palavra diz que um homem muito rico, na verdade, cometeu alguns erros. Ele falou que era seus celeiros. Ele falou que pertencia a si as suas riquezas. Enquanto a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Este homem pensava que tinha tudo na vida. Ele não tinha mais onde gastar e não tinha mais onde armazenar os seus bens. Por isso, olhou e disse: o que farei? Depois caiu em si e disse: já sei, eu vou multiplicar os meus celeiros, vou aumentar a minha fazenda. E depois vou olhar para a minha própria alma e dizer: alma, já tem produzido muitas coisas, você deve estar despreocupada por muitos anos pelos bens que tem. Então come, bebe e folga. Observe que a primeira palavra de Deus para este homem foi: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Aí está, meus irmãos, algo de se pensar. Este homem, apesar de todas as suas riquezas, não tinha consciência de que a vida não para após a morte. A ciência busca desesperadamente saber o que há após a morte e não consegue. Foi vetado pelo Senhor Jesus saber aos homens o que há depois da morte. O que nós sabemos é o que está escrito na palavra de Deus. Se nós observarmos Hebreus 9, 27, vai dizer que após a morte segue-se o juízo. Os homens mais poderosos deste mundo, as grandes empresas deste mundo, algumas delas as maiores, como o Facebook, como a Amazon, como a Apple e tantas outras, que inclusive nesta pandemia estão aumentando assustadoramente as suas reservas. É verdade, estão ficando ainda mais ricos. Mas estes mesmos homens não sabem o que vai acontecer com eles após a morte. É um alerta muito grande para nós. E aqui eu não estou falando apenas para ricos, aqueles que possuem grandes herdades ou grandes riquezas. Observe que o fim desta parábola, o Senhor vai alertar aqueles que não são ricos para com Deus. E o que é ser rico para com Deus? É entender que temos um Deus que é dono de todas as coisas. É por isso que o Senhor Jesus, um dia orando, se alegrou no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, por ocultar estas coisas dos sábios e dos entendidos e revelar aos pequeninos.
Você já observou que paz não tem preço? Não se compra paz? Saúde, não se compra saúde? Homens tão ricos, empresas tão bilionárias, até agora não conseguiram vencer um vírus pequeno. Veja bem, se nós entendermos que Deus, sendo o nosso refúgio e fortaleza, se eu preciso me humilhar diante de um Deus todo-poderoso que entregou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Ora, se eu tinha uma dívida que nem com a minha própria vida eu podia sanar, alguém veio e pagou esta dívida por mim. De quem pertence a minha vida agora? Daquele que morreu por mim. Foi isso que Jesus fez. Veio dos céus, despiu-se da sua glória, humilhou-se a ponto de nascer de uma virgem, e como está escrito em João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Viveu, foi incompreendido pelos homens, operou grandes milagres, ensinou toda a humanidade, mas foi incompreendido, foi preso, traído, maltratado, crucificado, por fim morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. Essa é a nossa certeza, esta é a nossa maior riqueza, saber que temos um Deus que venceu a morte. Os homens não sabem do seu futuro, porque não conhecem o que vem após a morte. Observe que as coisas de Deus para estas pessoas parecem loucura. É o que está escrito em outra parábola na Bíblia, de um homem que, cavando um terreno, encontrou um tesouro. Foi lá, vendeu tudo quanto tinha para comprar este terreno. Muitas pessoas, quem sabe, o chamaram de louco. Como é que vende todos os seus bens? Como é que vende todos os seus carros importados, as suas empresas, para trocar por um terreno? Este homem fez isso porque sabia que naquele terreno havia um grande tesouro. Assim somos nós. Deixamos os pseudos tesouros do mundo, os prazeres da carne, tudo que nos interessava antigamente. Vendemos tudo para termos este tesouro chamado Jesus Cristo de Nazaré. Olha a importância de ter Jesus, saber que Ele cuida de nós. Isso que é ser rico para com Deus, é entender a sua obra salvadora. Enquanto os homens ricos, poderosos deste mundo, estão buscando cada vez mais aumentar as suas riquezas, o servo de Deus precisa cada vez mais aumentar a sua proximidade com Deus. Saiba disso. Seja rico para com Deus. Saiba que o Senhor está conosco e jamais vai nos desamparar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.